bem? Gente, o vídeo de hoje é uma sugestão de vocês. Estou aceitando várias sugestões de vocês que vocês estão deixando aqui nos comentários pra mim de vídeos que vocês gostariam de assistir. Eu tô fazendo vários top 5 de produtos aí que eu percebi que vocês adoram e achei uma ótima forma de falar pra vocês os meus favoritos sem excluir tantos produtinhos que eu gosto, gente. E um dos vídeos que vocês me pediram pra fazer foi sobre esponjinhas de maquiagem, gente. Parece que antigamente, né, quando eles lançaram essa Beauty Blender, tão famosa esponjinha de maquiagem, só existia ela e parecia que ela era um item essencial na maquiagem. Eu confesso pra vocês que por muito tempo eu nem tchum pra esponjinha, gente. Eu tinha aqui os meus pincéis Kabukis, lindos, maravilhosos. Eu amo usar, amo aplicar base com eles. Agora eles lançaram aí mais esse pincelzinho escovinho que também é maravilhoso pra aplicar base, mas principalmente pra aplicar o corretivo aqui embaixo. Ele é super perfeitinho, tem esse formatinho oval aqui, etc. Mas, gente, eles podem lançar quantos pincéis forem. Desde que eu comecei a usar esse produtinho mágico aqui, eu viciei e não consigo mais viver sem ele, gente. As esponjinhas já existem faz muito tempo. Essa Beauty Blender aqui, ela é a mais famosa, uma esponja importada aqui dos Estados Unidos. O único problema é que ela custa uma córnea nossa, né? Ela custa realmente muito caro. Aqui nos Estados Unidos ela custa 20 dólares, acaba chegando aí ao Brasil na faixa de 100 reais, o que é um preço bem salgado para você pagar em uma esponjinha. Você fala, mas por que uma esponjinha custa tão cara? Ela foi feita para durar para sempre. Se não for para sempre, ela foi feita para durar muito tempo, porque o trabalho que ela faz é muito parecido com o trabalho dessas esponjinhas aqui de queijinho. Claro que o material é bem diferenciado, você percebe que essas esponjinhas assim, queijinho, elas são com um material completamente descartável, que você usa 2, 3 vezes no máximo e aí já tem que descartar e comprar outra, né? Geralmente essas esponjinhas queijinho vem um pacotinho com vários, super baratinho, mas também mega descartável, você usa e joga fora. E já essas esponjinhas aqui, você vai pagar um valor assim relativamente alto por ela, só que é uma esponjinha que você vai lavar quantas vezes você quiser, que ela vai durar e não vai acabar. A Beauty Blender em especial, que é essa esponjinha importada, ela custa bem mais cara que as outras, gente, porque eu vou ser sincera, eu tenho uma caixinha de esponjinha aqui, fora as que estão para lavar, e de todas as esponjinhas que estão nessa caixinha, nenhuma é mais macia que a Beauty Blender. E quanto mais macia ela for, melhor o acabamento que ela vai deixar na maquiagem. Então a função dela qual é? É deixar um acabamento impecável na maquiagem, porque você pode aplicar a base, o corretivo, com o pincel, com os dedos, mas você aplicando a base, por mais perfeito que o pincel seja, por mais perfeita que a base seja, sempre acaba ficando aqueles risquinhos assim da maquiagem, sabe? Eu amo pincel, não dispenso o uso, mas eu acho que a esponjinha é um item que realmente faz falta na nossa necessaire. Então tem vários tipos aí de esponjinha. A primeira que eu mostrei é essa aqui, queijinho, que também dá um ótimo acabamento na maquiagem. Por ela ter esse formato aqui, triângulozinho, você consegue alcançar assim os cantinhos, fazer detalhes com elas, molhar a esponjinha, porque se você molhar a esponjinha, você deixa o acabamento mais suave e evita que a esponjinha sugue a sua base, sugue o seu corretivo e deixe um acabamento mais assim pesado, digamos assim. Com a esponjinha molhada, além de economizar produto, ainda deixa um acabamento mais suave. E por ela ser muito macia e muito durável, gente, ela realmente dá um acabamento perfeito. Mas tem necessidade de ter uma Beauty Blender, Sandra? Uma esponjinha nacional, igual essa, por exemplo, que eu peguei, que é a esponjinha da Rica, gente, elas são muito parecidas. O formato é idêntico à da Rica, ela é um tequinho maior, é um nada, não sei nem se vocês conseguem ver no vídeo a diferença. Só que a da Rica, ela não é tão macia quanto a Beauty Blender. Ó, quando você amassa ela, ó, pode ver que a Beauty Blender, ela desaparece muito mais do que a da Rica. Mas das esponjinhas nacionais que eu testei, essa daqui foi a mais macia que eu encontrei, com um preço bem acessível, né? Assim como essa daqui está para 100, essa daqui está para 20 reais, na faixa de 20 reais. Faz o mesmo serviço? Gente, faz, mas a Beauty Blender ainda vai ser a campeã
pelo fato dela ser mais macia, mas essa daqui não vai deixar nem um pouquinho a desejar pelo serviço dela. As mais tradicionais têm esse formatinho aqui de gota, com qual intenção? De pegar essa pontinha aqui, que é mais fininha, para alcançar os cantinhos, esse lado da bundinha aqui, para você aplicar produtos em creme, como contorno, por exemplo, e o corpinho dela para você fazer o esfumado. Então, só com batidinha, gente, só com batidinhas, você consegue fazer todo o esfumado do seu rosto, do seu contorno, do seu corretivo, assim, perfeitamente bem. Fica com aquele rosto de boneca e com aquele esfumado perfeito. Então esse é o objetivo principal das esponjinhas. Quando a Beauty Blender lançou a dela, a Real Techniques lançou a dela também, não tão macia quanto a Beauty Blender, porém com um diferencial, gente, esse corte reto aqui. Esse corte reto, gente, é o que dispensa, por exemplo, um pincelzinho kabuki. O pincelzinho kabuki, ele tem esse topo assim reto, que é o que facilita a aplicação da base com mais rapidez do que um pincel língua de gato, certo? E essa esponjinha aqui com esse topo assim reto, ela faz a aplicação da base, gente, perfeita em 30 segundos. Ela molhada, você aplica a base e você espalha toda a sua base com essa parte aqui de topo reto, e esse cantinho aqui fica mais fácil também de você atingir os cantinhos assim dos olhos, gente. Então essa da Real Techniques, ela custa bem mais barato que uma Beauty Blender, bem mais barato. Essa daqui é a Beauty Blender molhada, até trouxe ela molhada pra mostrar pra vocês a diferença. Ela incha, gente, ela fica enorme. Se você molhar da Rica, mesmo ela sendo um pouquinho maior que a Beauty Blender, no tamanho dela original seca, ela não chega a esse tamanho aqui que a Beauty Blender fica, gente. Então ela fica completamente macia e você atinge uma área assim muito maior do rosto, esfuma com muito mais facilidade e muito rápido. Esse é o diferencial dela. A da Real Techniques, gente, mesmo ela não sendo tão macia quanto a esponjinha da Beauty Blender, quando você molha ela, ela incha tanto quanto a esponjinha da Beauty Blender. Então ela fica gigantesca, gente, e muito rápido, facilita muito a nossa vida e deixa um acabamento muito melhor que o acabamento com pincel. Elas ainda não são tão perfeitas para atingir os cantinhos como essas esponjinhas pititicas aqui, que tanto a Beauty Blender quanto a Real Techniques lançaram. Ah, eu não tenho a da Beauty Blender, gente, mas ela lançou uma esponjinha com o mesmo formatinho, só que desse tamanhico aqui da Real Techniques. Só que apesar de eu não ter a da Beauty Blender, eu não sinto a menor falta, porque essa da Real Techniques aqui, que tem sido a minha queridinha, o meu xodozinho do momento, gente, desde que eu conheci ela, eu não pude mais viver sem. Sério, ela é muito perfeita, porque além dela ser pequenininha e você conseguir usar a bundinha dela assim ainda pra espalhar o corretivo, ela ainda tem esse corte reto, pequenininho para você atingir os cantinhos, e ainda assim, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo. Esse formatinho aqui, esse topinho reto pequenininho que ela tem, gente, é perfeito para corrigir aqui os cantinhos. Quando você borra o delineador, por exemplo, que você fala, o que que eu vou fazer, gente, com esse delineador? Gente, isso aqui, ele tem um formatinho certinho que limpa o seu delineador aqui no canto. Sem contar que quando você aplica a base de sombra, antes de você aplicar a sombra, seja a base de sombra ou seja o corretivo, ela também é perfeita para deixar o corretivo assim uniforme em toda a pálpebra antes de você aplicar a sombra. Gente, essa esponjinha aqui tem sido a minha queridinha, a minha perfeitinha do momento, e eu não consigo mais viver sem ela, gente. E além dessas pequenininhas aqui, ainda existem vários outros formatos. A Real Techniques ainda fez uma no formato de diamante, que eu ainda não tenho, mas quero ter. E essa daqui, gente, com formato de perinha, assim, sabe? Que um lado é um pouquinho maior e o outro um pouco menor. Também com cortinho reto, com as mesmas funções, ó, pra você atingir os cantinhos. No entanto, esse lado maiorzinho aqui foi feito com o intuito de você fazer o contorno do rosto. E esse menorzinho aqui, a iluminação e o corretivo, que também é maravilhosa. Mas independente do formato da esponjinha, gente, pra mim todas elas são
perfeitas e imprescindíveis na minha vida. Ainda tem uma que não chega a ser uma esponjinha, sabe? A Beauty Blender tem chamado de Blotterade, alguma coisa assim, que ela também tem esse formato de gota, ela vem até no estojinho com espelhinho e tudo, só que ela é bem fininha assim, sabe? Ela é feita no mesmo material que a Beauty Blender e ela tem mais ou menos a mesma proposta que esse pequenininho aqui da Real Techniques, que tem esse topinho aqui mais retinho que você limpa os cantinhos. Pelo fato dela ser fininha, você consegue assim atingir também com precisão os cantinhos. Porém, pelo fato dela ser totalmente assim fininha, gente, eu acho que ela é muito mais frágil do que essa. Então, considerando a proposta de que elas custam caro porque você pode lavar, reutilizar, eu acho que ela resiste bem menos que a da Real Techniques. Por melhor que seja o material da Beauty Blender, eu acho que nesse caso eu ainda fico com essa esponjinha da Real Techniques. Eu acho que você pode viver sem uma esponjinha. Eu vivi sem ela por muito tempo. Usei sempre o pincel para aplicar base, os dedos para dar acabamento, entendeu? Porém, gente, ela faz toda a diferença. O acabamento de uma esponjinha fica muito mais lindo e muito mais perfeito. E inclusive eu acho que ela substitui um pincel de base tranquilamente. No meu caso, eu prefiro aplicar a base com o pincel e dar o acabamento com a esponjinha. Mas se eu tivesse que escolher entre um e outro hoje, eu com certeza ficaria com a esponjinha. Então eu espero que vocês tenham entendido a função dessas belezinhas aqui que eu ando fazendo coleção. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais, eu tô sempre lá. Aliás, eu ando tagarelando demais no Snapchat com vocês todos os dias. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!